O senhor avalia o papel das redes sociais em política? Deus cria Adão e o coloca no jardim para lavar, para cuidar. E ele coloca Adão para administrar os animais, ou seja, a soberania da terra estava sobre Adão. Adão foi colocado ali para representar a Deus. Adão era soberano sobre toda a terra. Só que Adão tinha que devia obediência a Deus. O padrão era quando José teve a revelação do sonho lá no Egito, né? E Faraó colocou ele sobre todo o Egito. Tudo estava debaixo dos pés de José, exceto Faraó. Da mesma forma, esse era o padrão de Deus para com Adão. Esse era o pacto. Tudo estava submetido a Adão, exceto a Deus. Adão devia obediência a Deus. E essa obediência foi testada. No jardim do Éden, ele colocou aquela árvore, símbolo da obediência. Se Adão optasse por obedecer a Deus, ele não comeria aquele fruto. Mas se ele optasse para viver uma vida conforme o seu querer, a sua vontade, ele comeria aquele fruto. E a partir daquele momento, ele cortaria esse vínculo que ele tinha com Deus. Ou seja, ele era soberano sobre a terra, mas ele era obediente a Deus. Depois, após ele comer o fruto, após ele desobedecer a Deus, ele não ficou soberano. Pelo contrário, agora ele era aprisionado a seus instintos primitivos, ao pecado. Esse pecado o levou a se afastar de Deus. E no lugar de Deus entrou as mazelas espirituais, entrou a mortificação desse ser holístico chamado homem. E agora, por ele fazer a vontade dele, ele agora está aprisionado ao pecado. E quem era o pai do pecado? Quem foi o primeiro a se rebelar foi o diabo. Então a terra passou para o diabo. Não a terra física, mas a questão moral, porque ele é o pai do pecado. Entendeu? E Deus, através de Cristo, ele tenta resgatar esse homem. O Jesus veio pelas portas, né? Ele nasceu da mulher, né? Ele foi colocado aqui legalmente, coisa que o diabo não foi. O diabo, ele veio pelas portas do fundo. Ele não tinha legalidade. Mas a partir do pecado, o homem trouxe a legalidade para o diabo. Jesus não. Jesus veio, nasceu, se desenvolveu, cumpriu todos os propósitos, todos os mandamentos de Deus. E através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, ele cria a igreja. Essa igreja era para que Deus se manifeste através da igreja. Agora a igreja é autoritária, a igreja tem autoridade para manifestar o reino de Deus aqui. A igreja será o porta-voz de Deus aqui. Essa família que foi criada para representar a Deus aqui, a sua igreja, né? A igreja está debaixo da autoridade da vontade de Deus. E todos que querem viver uma vida santa, uma vida na presença de Deus, ter essa plena comunhão, que o cabeça da igreja é Cristo. Como o plano de Deus sempre foi esse. Ele reinar através da igreja, reinar através das famílias que fazem parte dessa igreja. Esse é o propósito de Deus. Você quer estar na presença de Deus?
Você quer viver na presença de Deus? Se filie a uma igreja evangélica. Se filie a um grupo de fé, não uma instituição onde não existe Deus, mas aquela que pregue a palavra, que cumpre os seus mandamentos e que vive uma vida santa, preocupada não em enriquecer, preocupada não com os bens materiais, porque esse foi oferecido pelo diabo lá no quando ele foi tentar Jesus. Ele ofereceu para Jesus o reino da terra, mas para Jesus e para Deus eles oferecem o reino espiritual. A Bíblia fala que o salvo está reinando com Cristo nas regiões celestiais. Lá é que aqui a gente só somos visitante. A nossa pátria aqui, não é terrestre. Nossa pátria é nos céus. Estamos caminhando para essa direção, para a pátria no céu.